Olá, bom dia. Tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos, da turma 801, de língua portuguesa. Bem, nós vamos começar, com o capítulo 2, que foi onde nós paramos na última aula, falando sobre outros processos de formação de palavras e, na sequência, vamos fechar o capítulo 2 abordando a questão das variações linguísticas. Bem, os processos de formação de palavras, nós vimos no último encontro a questão do estrangeirismo. Nós aqui, enquanto falantes da língua portuguesa, utilizamos muitas palavras de origem estrangeira. São elas shopping, delivery e a palavra site, entre outras. A palavra shopping, muito utilizada, ela é de origem estrangeira. Muitas pessoas podem achar que a palavra shopping é de origem portuguesa, mas não é. A palavra shopping, assim como a palavra delivery e a palavra site, são de origem estrangeiras. Só que nós adotamos elas no nosso dia a dia. Então, ela faz parte do nosso cotidiano. Assim como elas, tem outras. A palavra skate, shampoo, milkshake, são palavras de origem estrangeira. A palavra abajur. E muitas pessoas pensam que fazem parte do nosso vocabulário, assim, que foi criado a partir de origem portuguesa. Não é. É de origem estrangeira. Nós é que adotamos no nosso dia a dia. Por isso que se chama estrangeirismo, tá bom? Palavras de origem estrangeiras, mas que nós utilizamos no nosso dia a dia. Adotamos, já está inserida no nosso meio. Outro processo de formação de palavras é o neologismo. Neologismo, como o próprio nome diz, neo significa novo. Logismo, palavra, ou seja, criação de palavras novas. Bem, como que isso ocorre? A palavra deletar é um neologismo, por quê? Proveniente da palavra del, ou seja, a tecla do computador, del, ela exerce a função de apagar um caractere. Logo, as pessoas, no seu dia a dia, costumaram, a falar deletar do que falar apagar. Se elas falam alguma coisa e se arrependem depois, a primeira coisa que elas falam é o quê? Deleta o que eu disse, ou então deleta o que eu escrevi. Ou seja, apaga, que se referia ao modo de apagar, o verbo apagar. Mas a palavra deletar é proveniente da tecla do computador del, que tem a função de apagar. Então, deletar é um neologismo, ou seja, uma palavra nova criada a partir de uma outra existente. A palavra vulgar é a mesma coisa. Vulgar é quando a pessoa se referindo que ela está pesquisando, está entrando com muita frequência no Google, vulgando. Isso é o ato de vulgar, ou seja, acessar o Google com frequência, pesquisar com frequência no Google. Google é uma palavra que já existia. Vulgar é uma nova palavra que foi criada a partir da palavra Google. Então, vulgar é um neologismo. Outro exemplo é a palavra scanner. Scanner, equipamento que digitaliza as imagens. A pessoa costuma falar, escaneia para mim esse documento. Ou seja, escanear é um neologismo, porque é uma palavra nova criada através de uma outra já existente, que é o scanner. Por isso, se chama neologismo. Outro processo de formação de palavra é a onomatopeia, muito encontrada em revistas e quadrinhos. A onomatopeia consiste na reprodução do som. Um exemplo aí é o tic-tac. A gente encontra essa expressão, em alguns textos, tic-tac, o tic-tac do relógio, ou seja, ele tem uma onomatopeia, porque é a tentativa de reproduzir esse som na escrita. A mesma coisa, você encontra no texto a palavra atim, está tentando reproduzir o som do espirro de alguém. Então, essa reprodução desse som é chamada de onomatopeia. Outro exemplo, a explosão de uma bomba em revistas e quadrinhos, você pode perceber que tem lá boom. Aquele boom é a tentativa de reproduzir o som da explosão de uma bomba, ok? A mesma coisa também acontece quando o super-homem, lá na revista quadrinhos, ele dá um soco no inimigo, ele faz pou. Aquele pou também é a tentativa da reprodução de um som. Por isso o nome
onomatopeia. Agora vamos falar sobre variações linguísticas. A pessoa pergunta, mas o que é variação linguística? Às vezes o aluno fica meio que perdido, esquece, ou então não conseguiu entender por que variação linguística. O nome já diz, variações significa mudanças. Linguística refere-se à nossa língua, mudanças na nossa língua, né? E a variação linguística é um movimento comum e natural de uma língua. Ela pode variar principalmente por fatores históricos, né, e culturais. Essa variação é de acordo com o contexto histórico, geográfico e sociocultural no qual os falantes da língua portuguesa estão inseridos. Por isso ocorrem essas variações linguísticas. E agora eu vou mostrar para vocês os tipos de variações linguísticas existentes. Vai ter um detalhe. Antes de citar essas variações linguísticas que existem, é importante ressaltar antes sobre o preconceito linguístico. Não podemos pensar que nós somos os falantes da língua portuguesa que utilizam a língua de uma forma correta e que ninguém mais fala de forma correta. Não, isso é errado. Isso é um preconceito linguístico. Achar que o outro, ou seja, uma pessoa de uma outra região, por falar um sotaque diferente do nosso, ele está errado e o nosso está correto. Isso é errado. Nós temos que aceitar que o Brasil é rico em pluralidade cultural. Ou seja, o Brasil tem várias regiões e cada região, né, tem o seu modo de falar, tem o seu modo de viver, tem o seu modo de se expressar, tem o seu sotaque, tem os seus hábitos, tem a sua cultura. Nós devemos respeitar essa pluralidade cultural. Por isso não é certo falar o fulano que mora numa região fala errado, só eu que falo certo. Não. Todos têm o seu modo de falar, o seu jeito de viver. Por isso nós temos que respeitar. Tudo bem? Primeira variação, a variação histórica. Por que variação histórica? Porque é a variação que ocorre ao longo do tempo. Antes, muitos anos atrás, a palavra farmácia era grafada com PH. Não mudou o som. A pronúncia é a mesma. Farmácia de hoje. A farmácia de hoje é escrita com F. Então, houve uma variação histórica, mas só que ortográfica. Ok? Assim como a palavra farmácia, nós também temos um outro tipo de variação histórica que envolve também a pronúncia. É o caso da palavra loira, né? Loira, a mulher loira. Loira hoje, mas antes, um tempo atrás, mulher loura. A palavra loura era muito utilizada. Aí houve essa variação ao longo do tempo, que se chamou variação histórica, e agora nós falamos loira, ok? Outro exemplo também de variação histórica, acerca das expressões que caíram em desuso. É o caso da expressão, por exemplo, que eu vou dar aqui, vou cair nos braços do Morfeu. Hoje nós falamos, vou tirar um cochilo, vou dormir, vou descansar. Mas há muito tempo atrás as pessoas falavam assim, vou cair nos braços do Morfeu. Cair em desuso. Isso é uma variação histórica, porque houve uma mudança ao longo do tempo, ok? Então, a variação histórica ela pode ocorrer tanto com expressões que caíram em desuso ou na parte ortográfica. Outra variação, variação geográfica, também conhecida como variação regional. A variação geográfica acontece justamente dentro das regiões. Vou citar mais uma vez o nosso país, o Brasil. O Brasil, com suas várias regiões, os vários estados, cada região fala de um jeito diferente. Aí citei o exemplo da palavra abóbora. Nós falamos abóbora, região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo. Já na região nordeste, eles falam jerimum, ou seja, há uma variação geográfica por trás disso. É ela que explica essa mudança. A mesma coisa, a palavra biscoito. Nós falamos biscoito, mas os paulistas, os gaúchos, falam bolacha. É uma variação geográfica que vai explicar toda essa mudança. Ok? Outra variação, variação de modalidade ou estilo. Aqui estou me referindo aos dois tipos de linguagem que o indivíduo, né, o falante, ele pode utilizar. Ele pode escolher
se ele vai usar uma linguagem formal ou uma linguagem informal. Isso vai depender do contexto em que ele esteja inserido. Se ele tiver que fazer uma palestra, fazer uma reunião, fazer uma conferência, uma situação em que ele vai precisar utilizar uma linguagem formal, ele vai ter que utilizar as regras gramaticais, ou seja, aplicar a norma culta. A situação exige isso dele. Agora, se ele estiver inserido num ambiente que ele esteja com os amigos, descontraído, né, batendo papo, aí sim, ele pode utilizar a linguagem formal, ele vai optar em utilizar uma linguagem formal, uma linguagem coloquial. Não há necessidade de utilizar, né, a norma culta, a linguagem formal 24 horas por dia, não é necessário. Ele pode muito bem, quando está numa situação mais tranquila, né, em conjunto com os amigos, utilizar uma linguagem formal. Esse é um exemplo de variação de modalidade ou estilo, né? Ela explica esse tipo de comportamento e esse tipo de opção. Ou escolhe uma linguagem formal, ou escolhe uma linguagem informal. Isso na oralidade. Na escrita também acontece isso. Isso acontece nas redações do Enem. Nas redações do Enem, você tem que utilizar uma linguagem formal, você tem que fazer uso das regras gramaticais, você tem que conhecer a norma culta. Você vai ter que optar em utilizar a linguagem formal naquele momento, né, da escrita, que você precisa mostrar todo o seu conhecimento, todo o seu potencial. Entendeu? Não precisa, você não tem como utilizar a linguagem informal fazendo uma redação do Enem. Isso é impossível. Por isso que é importante. E a variação de modalidade e estilo explica isso. Né? Então, tem a mudança, né, de comportamento na parte da escrita e na parte da fala. É a variação modalidade ou estilo. A última variação agora é a variação sociocultural. A variação sociocultural, ela ocorre dependendo da situação em que o falante se encontra. Ou seja, se eu tenho um falante, ele é jovem, adolescente, ele vai utilizar um vocabulário inerente à idade dele, à faixa etária dele, diferentemente de um adulto, que por sua vez vai utilizar o vocabulário inerente à sua faixa etária. Daí, a variação sociocultural explica que, dependente, né, da condição que o falante se encontra, ou seja, a faixa etária dele, vai haver essa variação, tá? Também no nível de grau de escolaridade. Se um indivíduo não teve oportunidade de frequentar a escola, né, para poder absorver todo o conjunto de regras gramaticais, aprender a norma culta, tudo que foi inerente à sua boa fala, ao seu bom desempenho na parte oral também, ele vai ficar desprovido, ele vai sofrer uma deficiência muito grande, diferente daquele grupo, né, de indivíduos, de falantes que frequentam a escola, estão sendo escolarizados, aprenderam as regras gramaticais, fazem uso dela de forma correta, em situações que exijam, e eles sabem separar essas situações, sabem quando tem que usar, quando não precisa usar. Então, a variação sociocultural explica também esse tipo, né, de situação do grau de escolaridade entre os falantes. Mas uma coisa que acontece é o grupo sociocultural do falante. Ou seja, se o falante ele frequenta, né, ambientes em que pessoas utilizam constantemente a norma culta, utilizam constantemente as regras gramaticais, ele também vai estar propenso a utilizar também as regras gramaticais, a falar corretamente, a fazer uso dessa linguagem formal. Agora, se o indivíduo convive com indivíduos, pessoas que não fazem uso da forma da linguagem formal, das regras gramaticais, só utilizam gírias, ele vai estar propenso também a utilizar esse tipo de linguajar, esse tipo de linguagem informal, a utilizar muita gíria. Então, vai depender da situação do ambiente em que o falante esteja inserido. Ok? Encerramos aqui as variações linguísticas, que encerrava o capítulo 2. Tem os exercícios propostos, façam os exercícios. Qualquer dúvida, encaminhe para o meu e-mail, que já está no roteiro de estudos que vocês receberam. Fiquem todos um bom dia e qualquer coisa, estarei aqui. Até o próximo encontro. Tchau, tchau!